Ninguém acreditou que aquele empregado de transportadora teria futuro. Hoje ele compra seu próprio caminhão. Mas o que ninguém sabe é o que eu vivi até chegar aqui. Cada km, um aperto. Cada parada, uma dúvida. E foi ali na beira da BR, dentro do meu velho toco com o coração batendo mais alto que o motor, que tudo mudou. Cê tá doido, parceiro? Essa história não é só sobre um caminhão. É sobre recomeço. E só quem é raiz mesmo, só quem já bate em lata com a cabeça cheia e o tanque quase seco, vai entender. Se ajeita aí no banco, liga o PX mental. Porque o que eu vou te contar agora não tem estrelinha que segure. É bruto, é real e é meu. Bora rodar comigo no caminhoneiro caroçal. Eu tava voltando de uma entrega pesada ali pros lados de Limeira. Carga ruim, buchada daquelas que ninguém quer. O caminhão que eu ajudava já estava batendo lata fazia tempo, e eu, como sempre, no banco do carona, suando dentro da cabine abafada, tentando encontrar um canto de paz dentro do barulho do motor. Quando a gente parou naquele posto de estrada, nem era pela fome. Era para esticar as pernas, dar uma respirada e tentar lembrar quem eu era antes de me acostumar a ser só mais um ajudante. O lugar era simples. Um posto antigo, desses que parecem parados no tempo, com os pneus empilhados num canto, cheiro de diesel misturado com fritura no ar, e uns 3 gatos pingados cochilando em cima da mesa de plástico. Eu fui direto pro lado de fora, onde tinha uma sombra boa e um carrinho térmico de café. Foi ali que eu vi Dona Odete pela primeira vez, baixinha, de avental florido, com um lenço amarrado na cabeça e um olhar que atravessava a gente como faca quente na manteiga. Ela estava ali, servindo café como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quer um gole, meu filho? Esse aqui é forte, igual a estrada. Peguei o copo de isopor, agradeci com um aceno e levei o café à boca. Forte mesmo. Amargo na medida, com aquele gosto que acorda até pensamento. Você é novo na boleia? Ela perguntou, ajeitando uns pães de queijo na bandeja. Nem boleia eu tenho, sou só o chapa. Falei meio rindo de mim mesmo. Ela deu um sorrisinho de canto, mas sem desviar o olhar. E quem disse que você nasceu para ser só ajudante? Silêncio. Aquela pergunta me bateu no peito, feito freio estourado numa descida. Fiquei olhando para o horizonte, tentando achar uma resposta que não fosse só mais uma desculpa esfarrapada. Eu nem sei por onde começar, dona. Você já começou, meu filho, quando aceitou puxar peso com dignidade. Quem sonha de olho aberto, uma hora alcança. Respirei fundo. O vento quente da tarde trazia cheiro de borracha queimada e estrada seca. Aquele lugar tinha alguma coisa diferente. Era como se eu tivesse cruzado um portal sem perceber. Dona Odete me ofereceu um pão de queijo e eu sentei ali no banquinho de concreto do lado do carrinho dela. Ficamos em silêncio por uns minutos. E nesse silêncio, parecia que ela lia tudo que eu não dizia. Você já viu o nascer do sol do retrovisor de um Scania? Aquilo ali cura até a alma cansada. Sorri. Nunca. Só vejo o sol na cara mesmo carregando caixa. Ela então virou para mim com um olhar firme. Pois eu vou te contar um segredo. Eu conheci muito caminhoneiro nessa vida. Uns bons, outros nem tanto. Mas os que eram bons de verdade, todos eles tinham uma coisa em comum. Escutavam o chamado da estrada. E você tem esse olhar, meu filho. Só precisa parar de duvidar. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Voltei para a cabine e não falei mais nada, nem com o motorista, nem com ninguém. Fiquei ali, olhando a estrada correr, e cada quilômetro parecia que me empurrava para um lado que eu ainda não conhecia. Como se o volante que eu nunca tinha segurado já estivesse virando sozinho dentro de mim. Naquela noite, dormi no alojamento da transportadora com a cabeça latejando. Não era dor, era um zumbido de mudança. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não podia mais continuar igual. Comecei a juntar moedas num potinho que eu deixava no armário. Cada moedinha era um passo, um pedaço do meu sonho guardado com silêncio e fé. E toda vez que eu fechava os olhos, lembrava do cheiro daquele café,
do olhar da dona Odete e da estrada me chamando. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? A chance veio do nada. Igual chuva no sertão. Era uma quarta-feira quente, dessas que o sol parece ter raiva da gente. Tava descarregando umas caixas de fertilizante num barracão lá na transportadora, suando mais que tampa de chaleira, quando ouvi o rádio do seu Cláudio chiar. Ernesto, vem aqui no escritório. Limpei as mãos na calça mesmo e fui. Cheguei desconfiado, achando que tinha dado ruim em alguma carga. Ele nem olhou para mim direito. Tava com o PX na mão, falando com alguém da frota. Quando desligou, soltou seco. O motorista do caminhão 42 passou mal no meio do trajeto para Bauru. Já levaram ele para o hospital. Preciso de alguém para levar o bruto até lá. O outro trecho tá leve, só para entregar e voltar vazio. Tá afim? Na hora, o coração deu um pulo. Tô sim, senhor. Pode contar comigo. Ele me olhou por cima dos óculos, meio duvidando. Vai devagar e nada de se empolgar. É só uma ponte. Leva, entrega e volta. Entendido? Entendido. Saí dali com a mão tremendo. O caminhão era um cara chata trucado, um pouco velho, mas inteiro. Não era nave, não. Mas para mim parecia o foguete da NASA. Sentei no banco do motorista e fiquei ali por uns segundos, só respirando. O cheiro do diesel, o couro do volante meio gasto, o câmbio esperando meu toque. Parecia que tudo aquilo já era meu há anos. Girei a chave. O motor roncou como um bicho acordando. E naquele instante não era mais o chapa. Não era mais o ajudante invisível. Era eu, no comando. A primeira curva foi dura. Primeira marcha, meio engasgada. Mas conforme os pneus rolavam no asfalto, eu comecei a me soltar. O rádio ligado baixinho, a janela aberta, o vento no rosto e aquela sensação que não dá para explicar. Parecia que o mundo inteiro tinha dado um passo para trás e só a estrada existia. Ali, naquela rodovia entre Piracicaba e Bauru, eu descobri o que era estar vivo de verdade. E quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja, eu me emocionei. Fiquei com os olhos marejados, mas não deixei cair. Só sorri, porque eu sabia que aquele momento era mais do que uma viagem de entrega. Era o meu primeiro quilômetro de liberdade. Na parada em Jaú, desci para tomar um café. No balcão, o frentista me olhou e mandou: "Bonito o caminhão, hein? Você que é o motorista?" "Hoje sim." Falei baixo, mas por dentro eu gritava. Voltei para o caminhão e fiquei uns minutos olhando para ele. Eu não queria que acabasse. Não queria devolver. Queria seguir reto até onde o diesel deixasse. Mas ainda não era a hora. No dia seguinte, entreguei a carga em Bauru, como combinado. E comecei a viagem de volta de leve, com o caminhão vazio, mas o peito cheio. Na metade do caminho, parei num posto só para respirar e olhar o caminhão. A pintura gasta, os faróis meio opacos, mas para mim ele era um monumento. Foi nesse momento que encostou um outro bruto do lado, um barriga de aço reluzente, novo em folha. O motorista, com jeito de veterano, desceu e veio puxar papo. "E aí, parceiro, faz tempo na estrada?" "Primeira vez." "Hoje?" Ele riu. "Você tem jeito de quem vai longe." Fiquei em silêncio, com aquele comentário martelando. Talvez ele tivesse razão. Voltei para a transportadora no final da tarde. Entreguei a chave para o seu Cláudio com a sensação de que estava entregando um pedaço de mim. Ele nem disse muito, só fez um sinal com a cabeça, tipo, "bom trabalho." Mas ali, dentro de mim, uma engrenagem já tinha virado. Eu não ia mais aceitar ser só chapa. Eu tinha conhecido o gosto da boleia, o ronco do motor, a dança das marchas, o tapetão chamando. E uma vez que a estrada entra em você, meu amigo, não tem volta. Aquele foi o dia em que minha vida mudou, sem ninguém perceber. Mas eu percebi, eu estava diferente.
Eu era estrada, e agora era só questão de tempo até ser dono da minha própria nave. Depois daquele primeiro trecho para Bauru, eu comecei a ganhar certa moral ali dentro da transportadora. O pessoal já não me chamava só de chapa. Agora era: ô Ernesto, ajuda aqui na manobra. Ou Ernesto, vê se confere o lacre dessa carga para mim. Era sutil, mas dava para sentir. Só que onde tem conquista, tem gente de olho. E foi aí que Leandro entrou em cena. Motorista antigo, daqueles que já nasceram com graxa de caminhão na veia. Tinha um trucado branco meio surrado, com uma fita vermelha enrolada no volante e um banco rasgado com espuma saindo para fora. Vivia com o cigarro pendurado no canto da boca, mesmo com a plaquinha de proibido fumar na cabine. E aí, estrelinha, já tá achando que é patrão agora, né? Foi a primeira vez que ele me cutucou, logo depois de eu voltar de mais um trecho curto como reserva. Na hora, engoli seco. Só tô ajudando no que dá, Leandro. Nada demais. Ele deu aquele riso seco, entre deboche e ameaça. Sei, hoje ajuda, amanhã toma um lugar. Cuidado com os degraus, parceiro. Subir rápido demais dá dor na lombar. Fingi que não ouvi, mas ouvi e senti. A partir dali, a coisa foi ficando fina. Leandro começou a soltar piadinha na frente dos outros. Avisa aí quando o caminhoneiro de YouTube for sair para gravar. Ou então, quando eu pegava alguma chave da frota. Ô chefe, confere se o Scania tá com diesel mesmo, senão o artista não vai querer rodar. O problema é que não era só piada. Ele começou a atrapalhar. Sumia com documento, deixava a carga mal organizada ou espalhava que eu tinha feito coisa errada. E isso, numa transportadora pequena, pesa. O clima ficou carregado. Alguns colegas se afastaram. Outros fingiam que não viam. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Era medo. Medo de perder espaço. Leandro não era mau motorista. Mas ele estava há tanto tempo no mesmo lugar que qualquer novidade parecia ameaça. Uma noite, depois de um dia puxado, parei no alojamento para descansar. Já era tarde, mas não consegui dormir. Estava remoendo tudo aquilo, e o som do motor dos brutos lá fora parecia falar comigo. Foi quando ouvi a porta abrir com tudo. Leandro entrou com o rádio na mão, bufando. Quem deixou a minha carga sem amarrar direito hoje cedo? Eu levantei devagar. Fui eu que fechei, e estava amarrada sim, conferi 2 vezes. Tá achando que sabe mais que eu agora, é? Porque fez meia dúzia de entrega e já virou instrutor? Não é isso, cara. Só tô tentando fazer meu trampo direito. Ele se aproximou. O clima pesou. Por um segundo, achei que ia me encarar de verdade. Mas ele só soltou. Você ainda vai entender que a estrada não é para qualquer um. E o que sobe rápido, desce mais rápido ainda. Virou as costas e saiu. Eu fiquei ali, de pé, com o coração batendo forte. Mas não de medo, de raiva, de indignação. Porque eu sabia que não tinha feito nada para merecer aquilo. Só que naquele momento entendi uma coisa. A estrada não testa só o braço. Ela testa o peito também. Nos dias seguintes, resolvi calar, não revidar, trabalhar em dobro, entregar mais, reclamar menos. Porque o que eu queria não era confronto, era crescer, era rodar meu trecho com dignidade. E quanto mais ele falava, mais eu ganhava o respeito dos outros no silêncio. Até que, numa sexta-feira de manhã, o imprevisto bateu. Leandro ia sair com uma carga de soja para Campo Grande, mas acordou com uma febre danada. O chefe, sem escolha, olhou para mim. Ernesto, você aguenta esse trecho? Aguento. E ali, mais uma vez, a estrada me chamou. Mas agora, com um detalhe. Eu ia dirigir o caminhão do próprio Leandro. E isso era mais que só uma viagem. Era o começo de uma virada. O relógio do painel marcava 5h42 da manhã, quando eu passei a última lombada de saída de Araçatuba. O céu ainda estava meio azulado, aquele tom que antecede o sol, e a BR parecia só minha. Só o ronco do motor e eu. E olha, tem hora que isso basta.
Aquele caminhão do Leandro, a velha bicheira dele, fazia uns barulhos estranhos, rangia nos cantos como se reclamasse de cada curva. Mas não me importava. Naquele dia, eu sentia que estava num tipo de santuário rodante. Era como se cada estalo do eixo, cada respiro do escapamento dissesse: vai, Ernesto, agora é contigo. Ali, sozinho na boleia, com quase 700 quilômetros pela frente, o silêncio do asfalto começou a falar mais do que qualquer conversa. Eu comecei a lembrar das vezes que estive ali, naquele mesmo trecho, só que do outro lado. Sentado no carona, esperando o tempo passar, engolindo poeira e sonho. E agora, com as duas mãos no volante, senti um arrepio. Não era medo, era um tipo de respeito. Respeito pela estrada, por mim. Na terceira parada, num posto pequeno perto de Penápolis, desci só para esticar as pernas e pegar um pingado. O frentista veio puxar papo, perguntou se eu era novo por ali. Disse que o caminhão era meio cansado, mas a mão que segura o volante tá firme, respondi, quase sem pensar. Voltei para a cabine com aquela frase martelando, porque era isso mesmo. O caminhão podia estar velho, mas o homem ali dentro estava nascendo de novo. À medida que os quilômetros passavam, a cabeça ia longe. Pensei na minha mãe, lá em Rio Claro, sempre rezando por mim. Pensei no pai, que sumiu quando eu era moleque, deixando só uma caixa de ferramentas e uns retratos amarelados de quando ele rodava com um muriçoca azul. Lembrei da Dona Odete, daquele café quente e da frase que ainda ecoava: quem sonha de olho aberto, uma hora alcança. E foi nesse momento que eu entendi de verdade o que aquele caminhão representava. Não era só um monte de ferro, diesel e fumaça. Não era só transporte, era espelho. Ele mostrava as falhas, os limites, os ruídos, mas também a força, o ritmo, o foco. O caminhão, naquele trecho de estrada, era igualzinho a mim. Gastado, subestimado, mas firme, vivo e pronto para seguir. Perto de Lins, o rádio chiou. Chamado da base, perguntando se estava tudo certo com a carga. Tudo no esquema. Caminhão meio beberrão, mas está rodando que é uma beleza. O operador riu do outro lado. Se cuida, Ernesto. Você está subindo bem rápido. Desliguei o rádio com um sorriso torto, porque eu sabia que aquele elogio não vinha só dele. Era a estrada que estava me entregando sinal. Era como se cada curva dissesse: vai, meu filho, você está pronto. Mas nem tudo é poesia no tapetão. Na descida da Serra de Botucatu, começou um chiado estranho na roda traseira. Nada grave, parecia só aquecimento do freio, mas foi o suficiente para gelar a espinha. Segurei firme, reduzi com calma. Cada curva era um teste. Ali, com a serra me cercando e o caminhão reclamando, eu pensei: é agora. Se eu passar por isso, não tem mais volta. E passei. Sem susto, sem pânico, só com respeito. Respeito pelo bruto e pelo caminho. Quando estacionei na doca da usina em Lençóis Paulista, o sol já começava a deitar. Entreguei a carga, assinei o canhoto e me sentei no para-choque do caminhão por uns minutos, só olhando para o horizonte. Ali, naquele fim de dia, entendi que toda viagem carrega muito mais do que produto. Carrega história, pensamento, cicatriz, esperança. E cada quilômetro que eu rodava era como se fosse uma faxina interna. Estava limpando as dúvidas, o medo, a culpa. E o caminhão era o confessionário. Voltei de noite, sem carga, batendo lata, como dizem. Mas pela primeira vez bater lata não me doeu, porque eu estava cheio de estrada, cheio de verdade. E naquele silêncio da volta, com a BR deserta e o motor vibrando, eu entendi uma coisa que ficou gravada para sempre. Não é o caminhão que leva o homem, é o homem que leva o caminhão. E agora, parceiro, eu sabia exatamente para onde eu queria ir. Foi depois daquela viagem longa sozinho, só eu e o motor cantando no tapetão, que tomei a decisão. Eu queria meu próprio caminhão.
Queria rodar com o nome na porta, com meu cheiro na boleia, com meu ritmo nas marchas e, acima de tudo, queria parar de depender dos outros para fazer o que eu nasci para fazer. Mas querer é fácil, difícil é pagar o preço. E, rapaz, que preço! Comecei a guardar tudo, cada centavo. Cortei o cigarro de marca, parei com o refri, larguei até o pão de queijo da Dona Odete, marmita só da minha mãe. Quando não dava, era a farofa fria com ovo no canto da cabine. E o alojamento virou o hotel 5 estrelas. Dormia ali mesmo, no colchão velho, com a coberta que a avó costurou anos atrás. Já conhecia cada rachadura da parede, cada barulho do forro, como se fosse música de ninar. O pessoal zoava. O caminhoneiro muquirana vai guardar dinheiro para comprar avião? Desse jeito vai morrer rico e infeliz, Ernesto. Eu ria por fora, mas por dentro ardia, porque cada piada dessas era uma tentativa de me puxar para o chão de novo. Mas eu tava com a cabeça feita, tava na liga. Teve um dia que cheguei da estrada cansado, suado, morto, só queria um banho quente. A água tava gelada. Fiquei parado, olhando para o chuveiro, pensando, vale mesmo a pena isso tudo? Entrei assim mesmo. Arrepiou até a alma, mas quando deitei e fechei os olhos, lembrei do volante, do ronco do motor, daquela sensação de ser dono do próprio destino. Vale sim. Comecei a anotar tudo num caderninho, cada gasto, cada moedinha. Cheguei ao ponto de andar com o bolso cheio de moedas de R$1, para não quebrar nota. E o mais difícil nem era o aperto, era a solidão. Porque sonho grande afasta a gente. As pessoas começam a se incomodar quando você muda. Quando você começa a dizer, não posso, tô juntando, não vou, tô economizando. Vão se afastando aos poucos. Fiquei mais calado, mais observador. Até o Leandro, que antes me provocava todo dia, deu uma sossegada. Mas o olhar dele ainda era o mesmo. Aquela desconfiança, aquele orgulho ferido. Numa dessas noites, eu estava voltando de um trecho em Itapetininga. Parei num posto para abastecer. Pedi só um café. O frentista me reconheceu. Ué, você não é o cara que estava naquele truque branco do Leandro? Sou sim. Agora tô pegando uns trechos sozinho. Ele olhou com respeito. Rapaz, vi teu jeito dirigindo. Você nasceu para isso. Tá esperando o quê para ter teu bruto? Olhei para ele e só falei. Tô esperando a hora certa. Voltei para a cabine e anotei no caderno. Respeito é conquistado no silêncio. As semanas viraram meses. E pouco a pouco, o potinho de economia foi enchendo. Não era muito, mas já era alguma coisa. Já dava para pensar numa entrada, num começo. Até que, numa manhã qualquer, seu Cláudio me chamou no canto. Ernesto, tô pensando em passar o Scania P360. Aquele verde. Vai sair da frota mês que vem. Se quiser, te faço em condição boa com parcelamento direto. Meu coração travou. O Scania verde, o bruto que eu mais admirava ali dentro, sempre bem cuidado. O ronco firme, a marcha macia, o cheiro de diesel misturado com história. Eu quero. Foi a única coisa que consegui dizer. Saí dali meio tonto, como se tivesse levado um soco no estômago. Era o começo. Era real, mas aí veio o medo, porque sonhar é bonito, mas realizar dói. E eu sabia que daquele momento em diante não tinha mais volta. Não dava para errar, não dava para vacilar. Eu ia ter que abrir mão de muita coisa. Ia rodar mais, dormir menos, suportar mais crítica, carregar mais bucha e ainda sorrir. Mas quer saber? Eu estava pronto. Pronto para pagar o preço do meu sonho. Porque quando você passa a vida inteira sendo ajudante, invisível, desacreditado, conquistar um caminhão não é só sobre transporte, é sobre identidade, sobre provar para você mesmo que não nasceu para ser só passageiro da vida. E agora, parceiro, eu estava prestes a pegar o volante. A inveja, meu amigo, é como ferrugem em parafuso velho, vai comendo aos poucos até soltar a peça. E no caso do Leandro, essa ferrugem já estava virando trinca. Depois que seu Cláudio comentou que ia me vender o Scania verde, o clima mudou.
Leandro começou a ficar mais calado, mas o olhar dele falava alto. Cada vez que eu cruzava com ele no pátio, dava para sentir o peso, tipo quando o ar fica denso antes da tempestade. E não demorou para o trovão chegar. Era uma manhã abafada de quinta-feira. Eu estava conferindo uma carga de adubo que ia sair para Ourinhos. Quando Leandro passou por mim, deu aquele sorriso torto e falou alto para todo mundo ouvir. Cuidado aí com essa carga, Ernesto. Não vai pensar que por estar de caminhão novo, pode errar igual patrão. Virei devagar tentando manter a calma. Se eu errar, eu conserto. Igual a gente faz na estrada. Com humildade. Ele deu 2 passos para perto, dedo apontado no peito. Humildade? Você acha que está sendo humilde comprando caminhão como se fosse estrela? Eu tô nessa estrada há mais de 20 anos, parceiro. E nunca precisei me mostrar para ganhar respeito. O sangue subiu, mas respirei fundo. Talvez seja por isso que ninguém mais te enxerga, Leandro. Porque respeito não se grita, se constrói. A roda de colegas em volta ficou muda. O silêncio cortou o pátio mais que freio no cascalho. Leandro saiu andando, batendo a porta da cabine com força. Mas a poeira que ele levantou ficou no ar. Depois daquele dia tudo piorou. Teve viagem que ele trocou carga comigo de propósito, me mandando uma rota mais complicada sem avisar o chefe. Teve vez que ele soltou boato dizendo que eu só estava comprando caminhão porque devia estar pegando dinheiro por fora. Chegou ao ponto de esconder um canhoto de entrega que eu tinha deixado na sala da frota só para me complicar com a logística. O pessoal da base começou a perceber. Vocês dois estão querendo disputar o quê? Tapetão não é ringue, não. Mas quem já carregou peso sem nome na camisa sabe. Inveja não precisa de motivo. Basta você aparecer. Teve uma noite que cheguei da estrada virado. O farol do Scania verde acendia fraco e a marcha estava dando tranco na terceira. Parei na base para pedir revisão. Leandro estava lá, olhou para o caminhão, depois para mim. Tá achando que comprou nave, né? Mas esse verde aí já deu o que tinha que dar, vai te deixar na mão ainda. Igual essa tua sede. Aquilo me bateu fundo, não pelo que ele disse, mas por quem disse. Porque no fundo eu queria que ele tivesse orgulho de mim. Afinal, foi ele que abriu o caminho antes, mas agora ele só via ameaça. Alguns dias depois, seu Cláudio chamou nós dois no escritório. Não quero saber de briga de ego aqui dentro. Vocês dois são bons, mas precisam aprender a coexistir. Tapetão tem espaço para todo mundo, desde que ninguém queira empurrar o outro pro acostamento. Leandro ficou calado. Eu também. Mas quando saímos, ele virou para mim e disse, num tom mais baixo, quase um sussurro: Sabe qual é o problema, Ernesto? Você está tentando subir num caminhão que não é seu. Esse mundo aqui não foi feito para quem sonha, foi feito para quem aguenta. Olhei bem nos olhos dele. E é por isso mesmo que eu tô aqui, Leandro. Porque sonhar é só metade do caminho. O resto é aguentar. E isso eu sei fazer. A partir dali, nossa relação virou silêncio. Não tinha mais farpa, tinha distância, mas era um silêncio perigoso, tipo o que antecede o estrondo. Porque a estrada, parceiro, ela cobra. E quando 2 caminhoneiros não se olham mais no retrovisor um do outro, alguma coisa vai quebrar. A viagem era para levar uma carga de arroz até uma cooperativa em Ponta Porã, bem na divisa com o Paraguai. Carga tranquila, mas o trajeto era longo e atravessava trecho de serra e estrada esburacada. Seu Cláudio decidiu mandar 2 caminhões em comboio, por segurança. E foi assim que eu conheci o Zé Raimundo, um velho bruto de estrada, com quase 70 anos nas costas e uns 50 só de volante. Dirigia uma muriçoca vermelha, toda adesivada, com uns santos colados no painel e uma buzina que parecia berrante. Você que é o Ernesto, né? O menino do Scania verde. Ele falou, já rindo, enquanto encostávamos para revisar a carga. Sou eu mesmo. E o senhor é? Zé Raimundo. Mas na estrada me chamam de Zé do Pé Inchado. Você vai entender mais pra frente. Disse, puxando um banquinho e acendendo um cigarro artesanal. De cara já deu para ver. Aquele homem tinha mais estrada nas costas que muito caminhão por aí. Saímos de manhã cedo.
os 2 caminhões alinhados, e combinamos de manter contato pelo PX. A cada cidadezinha que passava, Zé soltava uma história diferente. Tá vendo aquele morro? Foi ali que um caminhão virou nos anos 80 e só encontraram o cara 3 dias depois. Ele sobreviveu chupando cana e rezando. Ou, essa ponte aí, em 2001, caiu no meio da travessia. Tava com uma carga de milho. Eu passei logo depois. O cara teve sorte e escapou com o caminhão, mas o milho virou ração de peixe. Eu só escutava e ria. Mas mais do que histórias, o Zé dava lição. Lição disfarçada de prosa. Era tipo um curso intensivo da vida, mas sem diploma e sem cobrança. Na segunda parada, num posto perto de Naviraí, Zé desceu mancando. É a junta que já não junta mais nada, brincou rindo. Sentei do lado dele no banco de cimento e ficamos ali, tomando um café com gosto de borra e escutando o barulho dos motores chegando. Foi ali que ele ficou sério pela primeira vez. Sabe, Ernesto, eu já fui igual a tu. Queria correr, subir rápido, ter o caminhão mais bonito, o frete mais gordo, mas a estrada ensinou que pressa demais só dá problema. O caminhoneiro bom é aquele que sabe quando pisar e quando tirar o pé. Fiquei em silêncio, engoli seco. E você tá indo bem, viu? Só não deixa o ego tomar a boleia. Caminhão não aceita vaidade, senão vira bicheira antes da hora. Mais pra frente, já no trecho de chão batido perto de Amambai, o caminhão do Zé começou a tossir. Aguenta, muriçoca, só mais um pouco, ele falou no PX com a voz mais preocupada. Reduzi e encostei junto com ele. Descemos, abrimos o capô e vimos que era a bomba d'água dando sinais de adeus. Ele suspirou, limpou a testa e disse: ela tá cansada, igual eu. Ofereci ajuda, mas ele recusou com calma. Hoje você segue. Amanhã a gente se encontra de novo. Mas o senhor vai ficar aqui sozinho? Estrada é minha casa, filho. Já dormi em lugar pior. Vai tranquilo. Tá tudo certo. Fiquei parado por uns segundos. Não queria ir, mas ele insistiu. Subi de volta no Scania com um nó na garganta. Terminei o trecho com a cabeça cheia. A imagem do Zé ali parado no mato, com o motor aberto e o rosto sereno, me perseguiu o caminho todo. Era como se eu tivesse deixado um pedaço de mim naquele acostamento. No dia seguinte, já de volta na base, seu Cláudio me chamou. Chegou um bilhete para você. Me entregou um papel dobrado. Reconheci a letra tremida na hora. Ernesto, obrigado pela companhia. Você vai longe. Mas nunca esquece, a estrada é generosa com quem escuta mais do que fala. E o caminhão... ele sente tudo. Até o que a gente tenta esconder. Vai firme, meu irmão de asfalto. Zé, guardei o bilhete dentro do painel do meu caminhão. Ele tá lá até hoje. Na estrada a gente encontra de tudo. Buraco, curva fechada, frete ruim, colega falso. Mas de vez em quando aparece alguém que muda seu jeito de ver o mundo. Zé Raimundo foi um desses. Não me deu dinheiro, nem atalho, mas me deu direção. E, parceiro, isso vale mais que qualquer carga. Era uma segunda-feira qualquer, daquelas mornas, com o céu meio opaco e o corpo ainda se recuperando do fim de semana na estrada. Tinha acabado de estacionar o Scania verde na sombra da transportadora quando meu celular vibrou. Mensagem do meu irmão mais novo, o Mauro. Encontrei isso entre as coisas da mãe. Acho que é para você. Tinha um áudio anexado. Toquei play sem pensar muito, achando que era alguma lembrança antiga, talvez a avó cantando modão, ou minha mãe reclamando das contas como sempre fazia. Mas a voz que saiu dali me travou. Se esse áudio ainda existir e algum dos meus filhos escutar, aqui é o Miguel, pai do Ernesto. Eu sei que deixei muita coisa para trás, mas a estrada também leva pedaço da gente. E um dia eu volto, ou pelo menos tento. A mão congelou no volante. O corpo gelou inteiro. Era ele, meu pai. Fazia mais de 30 anos que ele tinha sumido. Sem bilhete, sem explicação, só uma lembrança dele subindo num caminhão azul velho, dizendo que ia fazer um frete longo. Nunca mais voltou. Cresci ouvindo minha mãe esconder as lágrimas, dizendo que ele não era flor que se cheirasse,
mas ao mesmo tempo guardando uma camisa dele no fundo do armário. E ali estava a voz dele, envelhecida, arranhada pelo tempo, mas viva, real. Dei play de novo. Ernesto, se você estiver ouvindo isso, me perdoa, filho. Eu não sabia como ser pai. Só sabia ser estrada, mas nunca teve um dia que eu rodasse sem pensar em vocês. A garganta travou. Tentei engolir o choro, mas não dava. Era como se todas as respostas que eu nunca tive tivessem explodido de uma vez, dentro do peito. Desci do caminhão sem rumo. Andei até o canto do pátio, onde ninguém me via, e sentei no chão encostado no pneu de um toco abandonado. Fiquei ali, ouvindo o áudio em loop, e cada vez que ouvia, sentia uma mistura de raiva, saudade, pena e um vazio difícil de explicar. Naquela noite dormi na boleia do Scania. Não tinha cabeça para alojamento nem para casa. Só queria o silêncio do painel, o cheiro de diesel, o calor abafado da cabine. Comecei a lembrar de umas poucas cenas com ele. Uma vez me colocando no colo, me mostrando como girar a chave. Outra vez consertando o rádio da cozinha, dizendo que motor bom também tem que saber escutar. Coisa pouca, mas que voltou com força. E aí me bateu um pensamento. Será que eu virei caminhoneiro para chegar mais perto dele? Será que, no fundo, eu só estava rodando na esperança de encontrar a sombra que ele deixou? No dia seguinte, fui até a casa da minha mãe. Mostrei o áudio. Ela escutou sem dizer nada, só ficou olhando para o chão. Ele gravou isso antes de ir para a última viagem. Nunca chegou a me mostrar. Eu guardei porque, sei lá, talvez no fundo eu soubesse que um dia você ia querer ouvir. Por que ele foi embora daquele jeito? Ela respirou fundo. Os olhos marejaram. Porque ele era quebrado por dentro, Ernesto. Carregava mais peso na alma do que qualquer caminhão aguentaria. E achou que fugir era melhor do que falhar. Saí de lá com o coração apertado. Voltei para o caminhão e fiquei ali, só escutando o motor parado. Passava a mão no volante como quem procura apoio. E então entendi uma coisa que doeu mais do que tudo. Eu era parecido com ele. Tinha o mesmo olhar para a estrada. A mesma mania de fugir no silêncio, o mesmo medo de decepcionar. Mas diferente dele, eu não ia desaparecer, eu ia enfrentar. Peguei o celular, abri o gravador de voz e pela primeira vez resolvi responder. Pai, não sei onde você tá, nem sei se ainda tá vivo, mas ouvi tua voz. E ela mexeu comigo, doeu, machucou, mas também abriu uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aí dentro. Só queria dizer que eu tô aqui e que, mesmo com tudo, eu perdoo. Salvei o áudio. Não enviei para ninguém. Guardei ele no celular, como quem guarda um pedaço de si mesmo. Porque às vezes a gente não precisa que o outro escute, só precisa falar. A viagem era longa. Carga de fertilizante saindo de Cuiabá e descendo até Barretos. Eu estava animado. O Scania verde estava tinindo, revisado, tanque cheio, motor cantando macio. Na boleia, só o barulho da estrada e o cheiro da esperança. Eu já estava uns 100 quilômetros rodados quando vi, lá no horizonte, um caminhão parado no acostamento. Pisca, alerta ligado, capô aberto. À medida que fui chegando mais perto, o coração começou a acelerar. Era o Leandro. A velha bicheira branca dele estava ali, tossindo fumaça pela frente, como se tivesse perdido a alma. Ele estava do lado, suando, camisa encharcada e um pano na mão, tentando esfriar o motor. A expressão dele não era só de raiva, era de derrota. Pensei 2 vezes. A gente mal se olhava há semanas. A relação entre nós tinha virado mais fria que marmita esquecida. Mas alguma coisa dentro de mim me puxou. Reduzi, encostei no acostamento e desci. Ele me viu vindo e franziu a testa. Vai fazer o quê? Gravar vídeo da minha desgraça para colocar no teu canal? Calma, Leandro. Só parei para ajudar. Ele bufou, limpando a testa com o antebraço. Não precisa. Dá conta disso aqui sozinho. Olhei para o motor, vapor saindo do radiador, cheiro de óleo queimado, uma correia frouxa. Essa correia está quase soltando. Se rodar mais 1 metro, vai fundir. Silêncio.
Ele baixou os olhos. Pela primeira vez, eu vi o Leandro sem escudo. Já liguei pro guincho, mas vai demorar horas e essa carga tem que estar em Rondonópolis até amanhã cedo. Então sobe no Scania. A gente vai juntos. Divide a carga depois. Ele hesitou. Você tá falando sério? Você me ensinou uma coisa sem saber. A estrada não perdoa orgulho, só anda com quem tem coragem. Por um momento, ele olhou pro chão, como se engolisse a própria vaidade. Tá bom, mas só até o próximo posto. Sorrir eu não sorri, mas por dentro, sabia que aquele gesto era maior que uma carona. Seguimos viagem. O silêncio na cabine era denso no começo, mas aos poucos o ronco do motor foi quebrando a muralha entre nós. Depois de uns 40 minutos de estrada, ele soltou. Nunca pensei que fosse precisar de você. Nem eu pensei que um dia ia te estender a mão. Mas olha onde a gente tá. Ele riu, pela primeira vez em muito tempo. A bicheira me deixou na mão. Acho que agora entendi por que você escolheu o Scania. Não escolhi, eu mereci. Porque aguentei calado até quando você tentou me sabotar. A respiração dele travou. Ficou alguns segundos sem falar. Eu sabia que você ia crescer, desde a primeira viagem. Só não queria aceitar. Por quê? Porque eu já fui você, com sangue nos olhos, peito cheio de vontade. Mas a vida me deu tanta pancada que eu parei de acreditar. Quando te vi tentando, me deu raiva, porque eu percebi que eu tinha desistido. As palavras dele cortaram mais do que qualquer briga anterior. E foi aí que entendi. Leandro não era inimigo. Era espelho trincado. Alguém que sonhou demais, caiu feio e ficou com medo de levantar. Parando num posto de apoio, dividimos um café e um pão na chapa. Sem pressa, sem discussão. Só conversa de estrada, como dois velhos parceiros. Antes de seguirmos, ele virou para mim e disse: Você ainda vai ir longe, Ernesto, mas não deixa a estrada te engolir. Não vira sombra, não vira eu. Fiquei quieto, só assenti com a cabeça. Chegamos em Rondonópolis à noite. Entregamos a carga como combinado. E antes de irmos cada um para o seu lado, ele apertou minha mão com força. Obrigado, moleque, de verdade. E foi ali que eu soube. Algumas reconciliações não vêm com pedido de desculpa. Vêm com atitude. E eu tinha feito a minha parte. O motor do Scania já estava desligado havia um tempo. A gente encostou num recuo de estrada, ali depois de Pedra Preta, no Mato Grosso, porque o sono bateu forte nos dois. O cansaço não era só do corpo, era do peso que a gente carregava por dentro também. Leandro estava no banco do carona, calado, só olhando para o escuro da pista como se procurasse alguma resposta no breu. Eu tentei cochilar, mas não deu. Tinha uma tensão no ar que não deixava. Silêncio entre dois homens é barulhento quando tem história não resolvida no meio. Ele quebrou o primeiro. Faz tempo que não paro assim. Sem compromisso, sem horário. Só escutando o barulho do nada. Permaneci quieto, só escutando. Sabe, Ernesto, teve um tempo em que eu também sonhei. Sonhei com um caminhão só meu, igual você tá agora. Tava juntando grana, tinha até feito os cálculos. Mas aí a Ana ficou doente. Minha filha. E tudo que eu tinha foi para hospital, exame, tratamento. A voz dele falhou. Ela não resistiu. Tinha só 7 anos. Aquela frase me atingiu como um baque seco. Fiquei ali, travado, sem saber o que dizer. Só respirei fundo e esperei ele continuar. Depois disso, eu meio que desisti. Virei um fantasma. Fazia o básico, cumpria as rotas, voltava. Mas por dentro eu não era mais ninguém. E quando te vi aparecendo todo certinho, cheio de gás, doeu, porque me lembrou do cara que eu tinha sido antes da dor. A estrada, que até então parecia silenciosa, começou a ganhar um som diferente nos meus ouvidos. Era como se aquele asfalto carregasse, além de caminhões, as cicatrizes de cada homem que já passou por ali tentando seguir em frente. Eu te julguei, tentei te parar, fiz de tudo para te desacreditar. Mas não era sobre você, era sobre mim. Medo. Medo de te ver conseguir algo que eu deixei escorrer. Não era arrependimento escancarado, mas era a verdade, nua e crua.
vinda de um homem que passou a vida inteira carregando peso demais nas costas e nenhum alívio no peito. E você, Ernesto, o que carrega aí dentro desse peito cheio de coragem? Pensei por uns segundos e deixei sair. Também tenho medo, Leandro. Medo de dar errado, de falhar, de virar peso para os outros. Tive raiva de você, sim, mas a raiva passou. O que ficou foi o entendimento. Eu entendi que a gente não se bateu porque somos diferentes. A gente se estranhou porque é igual demais. O rádio desligado, a cabine escura, o som do vento lá fora, tudo parecia conspirar para aquele momento acontecer. Um silêncio honesto. 2 caminhoneiros olhando o mesmo horizonte, cada um com suas feridas, mas dividindo a mesma estrada. Ele me olhou, com os olhos vermelhos de sono e confissão. Nunca te falei isso, mas você tem meu respeito, Ernesto. Mesmo quando eu fingia que não. Você segurou cada tranco que eu joguei e não soltou o volante. Eu não queria te enfrentar, Leandro. Só queria espaço para seguir. A vida já bate o suficiente na gente. A gente não precisa brigar entre si. Ele soltou um riso curto, meio engasgado. Cê é bom, não só de braço, é bom de cabeça. Vai longe, moleque. A madrugada seguiu. Ninguém dormiu direito. Mas a gente acordou diferente. Menos pesados, menos sozinhos. Antes de seguir viagem, paramos num posto para abastecer. Enquanto o tanque enchia, ele olhou para o Scania e falou: bonito seu caminhão. Tem sua cara, verde de esperança, mas com marca de guerra. Igual nós dois. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Naquele aperto tinha mais que paz. Tinha reconciliação, reconhecimento. E acima de tudo tinha respeito de verdade. Respeito que não se exige, se conquista. A estrada não tinha mudado. Continuava a mesma, cheia de buraco, curva traiçoeira, calor que castiga. Mas a gente não era mais o mesmo. Seguimos lado a lado por mais alguns trechos. Depois ele entrou numa rota diferente e sumiu pelo retrovisor. Mas eu sabia. O que começou como rivalidade terminou como irmandade de asfalto. E aquilo, parceiro, não tem preço que pague. Voltei para a base ainda com o gosto da madrugada no peito. A conversa com o Leandro tinha me deixado pensativo. Não era todo dia que o cara que tentou te derrubar estende a mão e te chama de parceiro. Estacionei o Scania no canto do pátio. Desci com a roupa suada e a mente fervendo. Quando pisei no chão, seu Cláudio já estava lá, encostado na mureta, café na mão e aquele olhar de quem já sabia demais. Rodou bem? Foi uma das viagens mais importantes que eu fiz. Ele deu um sorriso leve, como quem entende o que não foi dito. Entra aqui na salinha, quero te mostrar uma coisa. Sentei na cadeira da frente, ele puxou uma pasta meio velha, abriu devagar e tirou de dentro um envelope pardo. Empurrou para mim. Essa aqui é a documentação do Scania verde. Meu coração pulou um compasso. Cê sabe que esse bruto vai sair da frota no mês que vem. Já tem caminhão novo chegando e essa belezinha aí, por mais que esteja inteira, já rodou muito. Eu ia anunciar, mas resolvi fazer diferente. Fiquei parado. Nem piscava. Se quiser, faço um preço especial. Entrada baixa parcelado direto comigo. Nada de banco. Só homem para homem. A sala ficou pequena. O som do ventilador de teto virou ruído de fundo. Eu encarava aquele envelope como se fosse ouro, mas junto com a empolgação veio o medo. Eu não sei se dou conta, chefe. Tenho guardado sim. Mas e se o caminhão quebra? E se a carga some? E se eu não consigo manter? Ele me olhou firme. Ernesto, deixa eu te falar uma coisa. Quem fica esperando a certeza para agir, morre parado. Você já está pronto. Só precisa aceitar isso. Fiquei quieto. Peguei o envelope. As mãos tremiam. O nome Ernesto Carvalho ali na frente, datilografado. Era como se aquilo fosse meu e eu só precisasse esticar o braço. Você tem até sexta para me dar a resposta. Mas vou te dizer... Eu, no teu lugar, não deixava essa chance escapar. Naquela noite, dormi na boleia. De novo.
Fiquei com o envelope no colo, encarando o teto da cabine, ouvindo o tic-tac do painel, sentindo o cheiro do banco já impregnado com a minha história. Eu sonhava com esse caminhão desde a primeira vez que entrei nele. Já tinha viajado como reserva, descarregado carga, limpei roda, arrumei lona, cuidei dele como se fosse meu. E agora, estava ali, na palma da mão. Mas junto vinha o peso da responsabilidade. Se eu aceitasse, não teria mais rede de proteção. Seria eu e ele. Eu, o Scania e o tapetão. E se eu falhasse? Mas aí lembrei da voz do Zé Raimundo. A estrada é generosa com quem escuta mais do que fala. E da voz do meu pai, só sabia ser estrada. E da minha própria voz, calada por anos, sonhando em silêncio. Fechei os olhos e imaginei meu nome na porta do caminhão. Verde, bruto, vivo. Abri os olhos de novo e falei, para mim mesmo, tá na hora. Na sexta, fui cedo para a transportadora. Nem dormi direito. Entrei no escritório do seu Cláudio antes dele terminar o segundo café. Coloquei o envelope em cima da mesa, junto com a primeira parte da entrada que eu tinha juntado nos últimos meses. Quero ele. Quero o caminhão. Quero essa vida. Ele não sorriu de empolgação. Só fez aquele gesto leve com a cabeça, como quem diz, eu sabia. Assinamos os papéis. Quando ele me entregou a chave, eu tremi. Parabéns, Ernesto. Agora, o volante é todo seu. Saí da sala meio zonzo. A chave parecia pesar 1 tonelada, mas era o peso bom, o peso da vitória. Fui até o Scania verde. Coloquei a chave na ignição com a calma de quem acende uma vela. O motor roncou, forte, firme, como se reconhecesse o novo dono. Encostei a testa no volante e chorei. Chorei por tudo, pelas noites de alojamento, pelas marmitas frias, pelas piadas, pelas cargas ruins, pelos medos engolidos, pela ausência do meu pai, pelo abraço que nunca veio, pela estrada que agora era de fato minha. E prometi para mim mesmo, vou honrar cada centavo, cada suor, vou rodar bonito, porque agora o sonho virou caminhão. A primeira manhã com o Scania verde estacionado sob minha responsabilidade foi diferente de qualquer outro dia da minha vida. Nem parecia que eu tinha dormido. Acordei antes do sol, com o peito explodindo igual motor frio em descida. Sentei na boleia, liguei o rádio, fechei os olhos por um segundo e respirei fundo. Pela primeira vez, eu sentia que era dono de alguma coisa que ninguém podia tirar de mim. A pintura já estava meio queimada de sol, a lateral riscada de viagem antiga. Mas para mim, aquilo era mais bonito que qualquer caminhão zero, porque aquele era meu. Meu suor, meu nome, minha história cravada ali no painel, no banco gasto, no cheiro de estrada impregnado no estofado. Liguei o motor. O ronco veio forte, mais vivo que nunca. Era como se ele dissesse, bora parceiro, que agora somos só nós dois. Levei o bruto para a revisão básica com um mecânico de confiança. O Tonhão, velho conhecido da base, olhou, deu 3 voltas em volta do caminhão e soltou. Esse aqui ainda aguenta muito, tem coração bom, só precisa de carinho. Carinho ele vai ter, vai rodar comigo e vai rodar certo. Enquanto ele fazia os ajustes, fiquei sentado na beirada do galpão, olhando o Scania com os olhos cheios. Era como olhar um filho, ou melhor, um pedaço de mim mesmo materializado em ferro e fumaça. Passou um tempinho e Leandro apareceu. Deu uma olhada rápida, ficou parado em silêncio. Fechou o negócio, então? Fechei. Agora ele é meu. Você tem coragem, Ernesto. Não é qualquer um que mete as caras assim. Eu devia ter feito isso lá atrás. Nunca é tarde, Leandro. A estrada ainda tá aí. Ele deu um sorriso sem graça, meio nostálgico. Apertou minha mão. Cuida bem dele. Esse caminhão já viu muita coisa, mas acho que agora vai ver o melhor. Primeira viagem como dono foi curta. Um frete de caixas plásticas para uma cooperativa em Leme. Mas para mim, parecia a travessia do mundo. Entrei na transportadora, agora como agregado. Puxei a planilha de carga, assinei com letra firme, me chamaram de Senhor Ernesto, e eu até estranhei.
Era engraçado como uma simples chave no bolso mudava o jeito que os outros olhavam para você. Na saída, Dona Neide, do financeiro, me parou. Você tá com um olhar diferente, Ernesto. Tá mais alto. É o caminhão, mas o chão ainda é o mesmo, Neide. Só que agora quem pisa sou eu. Peguei a estrada com o rádio tocando um modão antigo e o vento cortando a janela aberta. O Scania respondia bonito, reduzia com vontade, subia giro com força. Era como se ele soubesse que estava começando um novo ciclo. E eu fui me despedaçando por dentro, não de dor, mas de alívio. Era como se cada buraco da estrada arrancasse um pedaço da dúvida que eu carregava no lombo. Como se cada curva me devolvesse uma certeza esquecida lá atrás. Eu não era mais o ajudante invisível. Agora eu era o motorista. Era o dono. Cheguei em Leme no horário. Descarreguei tranquilo, organizei tudo na planilha, fiz o recibo digital pelo celular, coisa que eu nem sabia mexer direito até outro dia. Na volta, parei num posto em Limeira, encostei o bruto e fiquei só olhando para o horizonte. Foi aí que um moleque, uns 10 anos, veio com o pai e apontou para o caminhão. Pai, olha que caminhão bonito. O pai sorriu e respondeu, é filho, e parece bem cuidado. Tem dono que ama o que faz. Senti o nó na garganta subir, sorri pro garoto, acenei. Ele respondeu com o brilho de quem sonha alto. Lembrei de mim, de quando eu era só um moleque olhando para os caminhões da estrada e jurando que um dia ia ser como eles. Agora eu era, mas mais do que isso, eu era o cara que venceu, sem milagre, sem atalho, só com coragem, fé e estrada. Naquela noite, de volta para casa, minha mãe me esperava com um café passado na hora. Mostrei a chave. Ela segurou firme, como se fosse relíquia. É seu mesmo? Meu, do jeitinho que o pai sonhou, só que dessa vez, sem abandono. Ela chorou. E eu também. Porque aquela chave não era só do caminhão. Era a chave que abriu a porta da minha nova vida. Era cedo ainda. O céu mal tinha clareado quando cheguei na gráfica de caminhoneiro, ali na entrada de Pirassununga. Tava com o coração na boca e a cabeça rodando, igual diferencial de truque pesado em subida. A mulher da recepção me olhou meio sem entender minha pressa. Quero adesivar o caminhão hoje. Tem horário marcado? Não, mas tem pressa no peito. Ela riu, anotou meu nome, pediu para esperar um pouco. Fiquei ali sentado, vendo outros motoristas entrando e saindo com frases de impacto, logotipos de empresa, brasões de time e foto de filho na lateral da boleia. Tudo estampado, tudo com identidade. Mas nada batia com o que eu sentia. Quando chegou minha vez, o rapaz do atendimento perguntou: "E aí, patrão, o que vai querer botar no bruto?" Respirei fundo, tirei um papel dobrado do bolso da camisa. Entreguei. Tava escrito à mão: Caminhoneiro Caroçal, Ernesto Carvalho. Ele leu e levantou o olho. É o seu nome mesmo? É. E esse caroçal aí é de onde eu vim. Um jeito de lembrar quem eu era, para não esquecer de onde saí. Ele assentiu, respeitoso, como quem entende que aquilo era mais que um adesivo. O processo demorou umas 3 horas. Lixaram a lateral, limparam a pintura, mediram, reposicionaram. Eu não consegui ficar parado. Rodava em volta do Scania verde como pai, esperando o parto. Quando eles colaram o nome, letra por letra, na porta do lado do motorista, meu coração parecia que ia sair pela boca. Caminhoneiro Caroçal. Ali, em branco sobre o verde, com força, com presença. E embaixo, com menos destaque, mas não menos verdade. Ernesto Carvalho. Fiquei parado um tempo encarando aquilo. Era mais que um nome. Era a resposta. A resposta para todas as vezes que me chamaram de ajudante sem futuro. Para cada carga de bucha que carreguei em silêncio. Para cada noite virado no alojamento. Para cada farpa do Leandro. Para cada lágrima que engoli seco. Agora todo mundo ia saber. Eu cheguei. Voltei para a estrada logo depois. E foi diferente. Os outros caminhoneiros buzinavam de volta. Alguns acenavam. Teve um que encostou no posto de Limeira e veio me cumprimentar.
Vi seu nome na boleia. É você que tem canal no YouTube? Tô começando. Mais estrada do que fama. Continua, parceiro. Tá bonito de ver. Tá dando orgulho pros brutos. Eu sorri, meio sem jeito, mas aquilo aqueceu algo aqui dentro. Pela primeira vez, senti que estava sendo visto do jeito certo, não como ajudante, não como reserva, não como o cara que sonha demais, mas como motorista, caminhoneiro, dono da minha história. Naquele mesmo dia, passei na casa da minha mãe. Ela estava na cozinha, com a rádio tocando e o avental sujo de farinha. Mãe, vem ver uma coisa. Ela enxugou as mãos e veio. Abri a porta do portão com o Scania encostado ali na rua, com o nome brilhando debaixo do sol da tarde. Ela botou a mão na boca. Os olhos marejaram na hora. Meu Deus do céu! Agora o nome está na porta, igual eu prometi. Ela se aproximou devagar, passou a mão nas letras como quem toca num pedaço de sonho. Teu pai, onde ele estiver, tá vendo isso e tá orgulhoso. Fiquei quieto. Só abracei ela ali mesmo, na calçada, com o sol batendo forte e a poeira do bairro levantando com o vento. Mais tarde, na estrada de volta, passei por um espelho d'água num posto e vi o reflexo do caminhão. Ver aquele nome ali era como ver meu rosto pela primeira vez. Era estranho, intenso, real. Como se o Scania agora respirasse comigo. Como se cada ronco do motor dissesse, agora somos um só. Na próxima parada, decidi gravar meu primeiro vídeo de verdade para o canal. Liguei a câmera, ajeitei o boné, olhei firme. Fala, rapaziada do tapetão. Aqui quem fala é o caminhoneiro Caroçal. E hoje eu não vim contar história dos outros. Vim contar a minha. Porque agora o nome tá na porta, o volante tá na mão e o coração tá pronto para a estrada. Desliguei, sorri, porque finalmente eu estava onde sempre quis estar, dentro de mim mesmo. A primeira vez que eu dormi na boleia do Scania, depois de colocar o nome na porta, foi diferente de todas as outras. Não era mais esconderijo de descanso entre um trecho e outro. Não era mais improviso. Era casa. E casa, parceiro, não é feita de parede. É feita de detalhe. Ajeitei tudo como sempre quis, mas nunca tive liberdade para fazer. No cantinho esquerdo da cabine, amarrei a rede pequena onde guardo minha toalha e uma muda de roupa. Coloquei um ventiladorzinho 12V preso com abraçadeira no suporte do teto. Coisa simples, mas que faz diferença naquelas noites quentes do interiorzão. Em cima do painel, uma miniatura de caminhão, presente da dona Odete. Sim, aquela mesma do café quente e das palavras que me despertaram lá atrás. Ela me encontrou num posto em Uberaba, me abraçou como se fosse filho e me entregou aquilo. Agora que você tem seu caminhão, vai precisar de um anjo da guarda. Esse aqui é o meu. Ficou ali, bem no meio do painel, sempre comigo. No espaço da cama, coloquei um colchão extra que comprei usado de um colega da frota. Cortei no tamanho certinho. E na parede lateral, preguei com fita isolante uma foto minha com minha mãe, num domingo em casa, tomando café na varanda. Ali era meu altar. Todo dia, antes de ligar o bruto, eu olhava para aquela foto. Não para lembrar do passado, mas para lembrar por quem eu estava seguindo em frente. Embaixo do banco do carona, instalei uma caixa térmica. Lá dentro sempre tem água, 2 pães amanhecidos, uma garrafinha de café e uma lata de sardinha. Não é banquete, mas é sustento. No porta-luvas, um caderno. Nele, escrevo tudo. Trechos, pensamentos, dias bons e ruins. É meu companheiro mudo. Às vezes, no silêncio da madrugada, paro o caminhão, abro a luz da cabine e rabisco qualquer coisa. Foi num desses dias que escrevi: a boleia é pequena para quem não carrega nada, mas vira mundo para quem carrega sonho. Teve uma vez que fiquei preso numa fila de carga em Campo Grande. Chuva fraca, vento gelado e quase 9 horas parado no mesmo lugar. Vários motoristas xingando, batendo porta, reclamando. Eu fiquei quieto. Acendi a luz amarela da cabine, puxei o caderno, fiz um café no fogãozinho de pobre, aquele truque no cabeçote, e botei uma música calma no radinho antigo. Ali,
Em meio à espera, eu me sentia em paz, porque agora, mesmo no meio do caos, eu estava em casa. A estrada é cheia de incerteza, quebra, atraso, imprevisto. Mas toda vez que eu volto para Boleia, tudo muda. Ali dentro, cada detalhe tem história. A cortina que ganhei de um parceiro caminhoneiro que perdeu a esposa e me deu como lembrança do tempo que ela costurava para ele. O adesivo de São Cristóvão no para-brisa que peguei num posto velho em Bauru, junto com um aperto de mão de um caminhoneiro aposentado que me disse: "Esse santo já me salvou umas 5 vezes. Agora é com você." E os arranhões do painel, que vieram das broncas, dos trancos, dos dias de pressa, marcas que não apago, porque são cicatrizes do bruto. E cicatriz, meu irmão, é selo de quem viveu. Certa vez, parei num posto perto de Cascavel. Um guri veio correndo, olhou para a boleia e perguntou: "Moço, você mora aí dentro?" Respondi: "Moro. Aqui tem cama, comida, história. Só falta uma janela com cortina de vó." Ele riu. E eu também. Mas era verdade. Porque mais do que endereço fixo, o que faz um lar é o que você sente quando chega nele. E toda vez que subo nesse Scania, bato a porta e giro a chave. É como se o mundo lá fora ficasse em pausa e só o essencial entrasse comigo. A boleia virou meu abrigo, meu santuário, meu lugar no mundo. E é ali, no meio do diesel, do barulho, da solidão da estrada que eu me encontro. Porque ter um caminhão é ter liberdade, mas transformar a boleia em casa é ter identidade. A estrada tem disso. Às vezes você sai achando que vai fazer só mais uma entrega, cumprir horário, voltar para a base e pronto. Mas quando se dá conta, tá carregando bem mais que carga, tá levando histórias no peito. Foi numa dessas idas para São Miguel do Oeste que tudo começou a mudar. Tava num trecho de chão meio isolado, parando num posto de interior para abastecer. Cheguei já de noite, cansado, com a barba por fazer e os olhos ardendo. Encostei o Scania, desci devagar e fui direto para a lanchonete do posto. Pão na chapa, café preto e silêncio. No canto, uma senhora vendia doces caseiros numa mesa improvisada. Pé de moleque, cocada, doce de leite enrolado no celofane. Coisa simples, mas com aquele cheiro que te puxa pro colo da avó. Ela me olhou e perguntou: "Tá rodando de onde, moço?" "Vim de Uberaba, descendo com carga leve." "E a senhora?" "Tô parada, né? Meu marido era caminhoneiro. Morreu faz 5 anos. Desde então, boto essa mesa aqui para não esquecer como é ver caminhão passando." Fiquei mudo. A história dela me bateu num lugar que nem eu sabia que existia. Comprei 2 doces, sentei com ela por uns minutos e escutei mais. Falou do marido, dos tempos de boleia dupla, das noites frias com sopa feita no fogão de pobre. Era história viva, daquelas que não se acha em livro. Voltei pro caminhão com a cabeça cheia. E foi ali, naquela noite parada, que tive a ideia. E se eu começasse a registrar essas histórias? No dia seguinte, parei num posto com internet boa, abri o celular e gravei meu primeiro vídeo sério pro canal. Sem roteiro, sem frescura. Só o Scania no fundo e eu dizendo: "Rapaziada, hoje eu parei numa cidadezinha e conheci a Dona Lourdes. Ela perdeu o marido, mas não perdeu o amor pela estrada. Vende doce para não esquecer quem ela foi." E isso me fez pensar: quantas histórias dessas estão passando pela gente e a gente nem vê? Postei com o título Estação 1, Doce Memória. No começo, achei que ninguém ia ver, mas passou um dia, 2, e os comentários começaram a chegar. Caminhoneiro de tudo quanto é canto dizendo: "Me lembrou da minha avó. Passei por essa cidade, comprei doce com ela também." Continua, caroçal, essa história é bruta. Aquilo me deu um gás que nem frete filé consegue dar. Na semana seguinte, em Cachoeira Dourada, encostei num restaurante de beira de rio e conheci o Seu Gino, pescador aposentado, que montou um restaurante com a mulher depois que perdeu a visão de um olho num acidente de trator. Ele me viu sozinho e puxou o papo. Me contou a história inteira em menos de 15 minutos. "Ernesto, eu perdi a visão de um olho, mas ganhei visão de vida.
Antes eu só via o que era urgente. Agora eu vejo o que é importante. Gravei com ele. Publiquei como Estação 2, um olho e 1000 visões. Foi o vídeo que mais rodou até então. A turma se emocionou. Começaram a marcar parentes, compartilhar. E ali percebi que o canal não era mais só meu. Era de todo caminhoneiro que já parou para escutar. De todo mundo que carrega mais do que frete, carrega sentimento. De cidade em cidade, fui batizando as histórias. Estação 3, o violeiro da serra, um senhor que toca modão num boteco na subida da serra de Botucatu e que diz que cada música salva um dia ruim. Estação 4, a guerreira do borrachão, a dona de uma borracharia que herdou o ponto do pai e hoje conserta pneu com a mesma mão que consola caminhoneiro machucado. Estação 5, as 3 panelas, 3 irmãs que tocam um restaurante num galpão improvisado em Morrinhos, servindo comida de roça para quem roda no trecho. Cada vídeo era uma peça do quebra-cabeça da estrada. E cada pessoa que eu encontrava deixava um pedacinho dela em mim. Comecei a receber mensagens de filhos de caminhoneiros, netos, esposas, gente que nem entende de diesel, mas que se emociona com o que vive ali, no asfalto. Um rapaz me escreveu: "Meu pai morreu na estrada. Nunca entendi essa paixão dele. Mas vendo teus vídeos, parece que eu tô conhecendo ele agora. Foi aí que eu entendi. O canal não era só registro, era homenagem, era reconexão, era história que não se perde. Hoje, toda cidade que passo, toda parada que faço, eu tô atento. Não só para a carga, mas para o que a estrada tem para contar, porque cada cidade, cada rosto, cada história é uma estação de vida. E se você tiver o coração aberto, a estrada te conta tudo. É só saber escutar." Foi numa segunda-feira de manhã, daquelas em que o céu não sabe se abre ou fecha, que recebi a notícia. Tava abastecendo o Scania verde num posto em Campo Limpo Paulista, preparando para descer para o sul, quando o rádio chiou. Voz do Valdir, da transportadora: "Ernesto, você tá sabendo do Leandro?" O coração deu um tropeço. "Não? Aconteceu alguma coisa?" Ele pediu desligamento, entregou a última carga ontem à noite e deixou as chaves com o pessoal da portaria. Disse que vai parar. Fiquei mudo por uns segundos. Não era o tipo de notícia que eu esperava. Leandro, parar? A cabeça já encheu de lembrança. Da rivalidade, dos olhares atravessados, das farpas, mas também daquele trecho onde a gente dividiu a estrada e o silêncio. Respirei fundo. Sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Na volta para a base, parei de surpresa no alojamento da transportadora. Fui direto no armário antigo que o Leandro usava. Tudo já estava vazio, menos uma caixa de papelão encostada num canto. Dentro dela, uma carta, escrita à mão. "Ernesto, se você estiver lendo isso, é porque decidi dar fim ao meu ciclo na estrada. Cansei. O corpo não acompanha mais e a cabeça já não encontra paz. Mas antes de ir, precisava te agradecer. Você me ensinou, sem saber, que a estrada ainda pode ser esperança, que ainda tem gente que sonha sem pisar nos outros. E, mais importante, me fez lembrar quem eu era antes da raiva. Cuida do seu caminhão, cuida da sua história e, se puder, roda um trecho por mim. Um só, do jeito certo. Leandro." Fechei os olhos. Apertei a carta contra o peito. Foi ali que percebi. Até os mais duros amolecem quando alguém escuta o que eles não têm coragem de dizer. No dia seguinte decidi fazer o que ele pediu. Peguei a mesma rota da última entrega dele. Trecho curto, carga leve. Mas fiz com calma, com atenção. Parei nos mesmos pontos onde sabia que ele parava. Pedi o mesmo pão de queijo com café em Itatiba. Sentei no mesmo banco de concreto onde já tinha visto ele rindo de uma piada tosca do rádio. Cada quilômetro era uma despedida silenciosa. Cheguei no destino com a carga inteira, mas com o peito cheio. Antes de seguir viagem, parei na beira da estrada e gravei um vídeo para o canal. "Rapaziada, hoje eu não vim contar uma história qualquer. Vim rodar em homenagem a um cara que me ensinou muito,
mesmo sem saber. Leandro foi um caminhoneiro raiz, dos antigos, e hoje pendurou a chave. Mas o rastro dele, esse vai continuar na pista. Leandro, onde quer que você esteja agora, missão cumprida, parceiro. Postei com o nome, a última entrega de Leandro, homenagem de um irmão de estrada. Os comentários explodiram. Caminhoneiros de todo canto compartilhando histórias parecidas. Gente dizendo que também teve um Leandro na vida, ou que era o Leandro de alguém. Dias depois, recebi uma mensagem no canal. Era da filha dele. Nunca tinha falado comigo. Só escreveu: Ernesto, sou a Vanessa, filha do Leandro. Ele me mostrou seu vídeo, chorou assistindo. Disse que pela primeira vez se sentiu entendido. Obrigada por isso. Ali, naquele instante, entendi o tamanho do que a gente carrega além do frete. A gente carrega pedaços das pessoas, carrega perdão, orgulho, medo, lembrança. A gente carrega o que não cabe na carroceria, mas pesa do mesmo jeito. E às vezes só uma palavra basta para aliviar o bruto. Mais tarde, naquela mesma semana, fui limpar a boleia. Achei uma fita adesiva colada atrás do banco esquecida. Era do tempo em que eu viajava de carona no caminhão da transportadora. Lá, escrito com letra tremida, estava o nome: Leandro, Estrada e Fé. Sorri. Arranquei devagar, dobrei com cuidado e coloquei no meu caderno de anotações. Porque tem histórias que a gente não esquece, a gente leva e faz questão de contar. Foi numa segunda-feira de manhã, daquelas em que o céu não sabe se abre ou fecha, que recebi a notícia. Estava abastecendo o Scania verde num posto em Campo Limpo Paulista, preparando para descer para o sul, quando o rádio chiou. Voz do Valdir da transportadora. Ernesto, você tá sabendo do Leandro? O coração deu um tropeço. Não. Aconteceu alguma coisa? Ele pediu desligamento. Entregou a última carga ontem à noite e deixou as chaves com o pessoal da portaria. Disse que vai parar. Fiquei mudo por uns segundos. Não era o tipo de notícia que eu esperava. Leandro, parar. A cabeça já encheu de lembrança. Da rivalidade, dos olhares atravessados, das farpas, mas também daquele trecho onde a gente dividiu a estrada e o silêncio. Respirei fundo. Sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Na volta para a base, parei de surpresa no alojamento da transportadora. Fui direto no armário antigo que o Leandro usava. Tudo já estava vazio, menos uma caixa de papelão encostada num canto. Dentro dela, uma carta, escrita à mão. Ernesto, se você estiver lendo isso, é porque decidi dar fim ao meu ciclo na estrada. Cansei. O corpo não acompanha mais e a cabeça já não encontra paz. Mas antes de ir, precisava te agradecer. Você me ensinou sem saber que a estrada ainda pode ser esperança, que ainda tem gente que sonha sem pisar nos outros. E mais importante, me fez lembrar quem eu era antes da raiva. Cuida do seu caminhão, cuida da sua história e, se puder, roda um trecho por mim. Um só, do jeito certo. Leandro, fechei os olhos. Apertei a carta contra o peito. Foi ali que percebi. Até os mais duros amolecem quando alguém escuta o que eles não têm coragem de dizer. No dia seguinte, decidi fazer o que ele pediu. Peguei a mesma rota da última entrega dele. Trecho curto, carga leve. Mas fiz com calma, com atenção. Parei nos mesmos pontos onde sabia que ele parava. Pedi o mesmo pão de queijo com café em Itatiba. Sentei no mesmo banco de concreto onde já tinha visto ele rindo de uma piada tosca do rádio. Cada quilômetro era uma despedida silenciosa. Cheguei no destino com a carga inteira, mas com o peito cheio. Antes de seguir viagem, parei na beira da estrada e gravei um vídeo para o canal. Rapaziada, hoje eu não vim contar uma história qualquer. Vim rodar em homenagem a um cara que me ensinou muito, mesmo sem saber. Leandro foi um caminhoneiro raiz, dos antigos, e hoje pendurou a chave, mas o rastro dele, esse vai continuar na pista. Leandro, onde quer que você esteja agora, missão cumprida, parceiro. Postei com o nome, a última entrega de Leandro, homenagem de um irmão de estrada. Os comentários explodiram.
Caminhoneiros de todo canto compartilhando histórias parecidas. Gente dizendo que também teve um Leandro na vida, ou que era o Leandro de alguém. Dias depois, recebi uma mensagem no canal. Era da filha dele. Nunca tinha falado comigo, só escreveu: Ernesto, sou a Vanessa, filha do Leandro. Ele me mostrou seu vídeo, chorou assistindo. Disse que pela primeira vez se sentiu entendido. Obrigada por isso. Ali, naquele instante, entendi o tamanho do que a gente carrega além do frete. A gente carrega pedaços das pessoas, carrega perdão, orgulho, medo, lembrança. A gente carrega o que não cabe na carroceria, mas pesa do mesmo jeito. E às vezes, só uma palavra basta para aliviar o bruto. Mais tarde, naquela mesma semana, fui limpar a boleia. Achei uma fita adesiva colada atrás do banco, esquecida. Era do tempo em que eu viajava de carona no caminhão da transportadora. Lá, escrito com letra tremida, estava o nome: Leandro, Estrada e Fé. Sorri. Arranquei devagar, dobrei com cuidado e coloquei no meu caderno de anotações. Porque tem histórias que a gente não esquece, a gente leva e faz questão de contar. Eu não estava indo para lá, era outro o trecho, outra a entrega, mas o volante puxou sozinho, como se o próprio caminhão soubesse o caminho. Cheguei naquele posto pequeno, de beira de rodovia, lá perto de Bebedouro. O mesmo onde, anos atrás, uma senhora de sorriso calmo e café forte me disse: Você tem alma de caminhoneiro, meu filho, só precisa se ouvir. Dona Odete. Encostei o Scania verde com cuidado, desliguei o motor e desci. O sol batia forte no asfalto, o cheiro de borra de café e diesel queimado ainda era o mesmo. Aquele mesmo cheiro que, de algum jeito, sempre me trazia paz. Fui andando devagar até o carrinho térmico no canto. Lá estava ela, mais velha sim, mas com o mesmo avental florido e os olhos firmes de quem viu o mundo passar por aquela faixa de asfalto. Odete? Ela olhou. Levou uns segundos para reconhecer. Meu Deus! Ernesto! Voltei. Ela largou o pano de prato e veio me abraçar com força. Eu sabia, menino, eu sabia que você ia voltar. E não só voltar, voltar dono. Sentamos no banquinho de concreto com 2 pães de queijo entre nós e o tempo inteiro rodando em volta. Você ainda lembra daquele dia? Perguntei. Lembro como se fosse hoje. Eu vi no seu olho. Você tinha fome de estrada, mas estava com medo de dar o primeiro passo. E olha só agora. Agora eu sou caminhoneiro de verdade. Não, agora você é homem completo. Porque caminhão qualquer um dirige, mas nem todo mundo escuta o que o coração está dizendo lá dentro da boleia. Ela me mostrou uma caixinha de madeira, toda gasta. Guardei isso aqui para te dar, se um dia você voltasse. Abriu devagar e tirou um chaveirinho antigo de couro com o símbolo da Scania gravado. Gastado, meio rachado, mas ainda firme. Era do meu marido. O velho já partiu faz tempo, mas ele também vivia dizendo que o caminhão não é só motor. É abrigo, é missão, é confissão. Peguei o chaveiro com as mãos meio tremendo. Era simples, mas tinha o peso de uma vida. Obrigado, por isso, por aquele dia, por ter me visto antes mesmo de eu acreditar em mim. Ela sorriu e disse algo que me pegou de jeito. Ernesto, às vezes, Deus manda um anjo disfarçado de velho, de criança, de mulher de posto, só para acender a faísca que o caminhoneiro precisa para sair da sombra. Antes de ir embora, pedi para tirar uma foto com ela. Botei no canal com o título Estação 6, a mulher que mudou meu destino. Expliquei tudo. O café, a conversa, a profecia simples que virou realidade. Os comentários explodiram. Chorei com essa caroçal. Tem uma Dona Odete em cada canto do Brasil. Minha avó dizia a mesma coisa, que a estrada escolhe os seus. Ler aquilo me fez entender que aquele reencontro não era só sobre mim. Era sobre o ciclo que se fechava. Era sobre voltar onde tudo começou e dessa vez estar diferente.
Na saída do posto, ela ainda me disse: vai com Deus, Ernesto. E nunca esquece, você pode trocar de caminhão, de cidade, de estrada, mas não troca de essência. Subi na boleia, liguei o motor e fiquei olhando ela ali, acenando com o vento bagunçando o lenço na cabeça. Dei uma buzinada longa, aquela de agradecimento, de respeito, porque tem gente que aparece só uma vez na nossa vida, mas nunca mais sai da viagem. E a dona Odete: ah, parceiro, essa vai comigo até o fim da linha. Acordei mais cedo que o sol naquele dia. O ronco do Scania ainda dormia, mas meu peito já estava acelerado, como se estivesse numa descida sem freio. Sabe quando o corpo sente que alguma coisa tá para mudar? Pois é, era isso. Fui até o espelho lateral da boleia, ajeitei o boné, passei a mão no nome colado na porta e respirei fundo. Caminhoneiro Caroçal. Não era só um adesivo, era um grito, uma afirmação, uma história inteira contada em 3 palavras. Estava na hora de cruzar a última fronteira da estrada, aquela que separa o medo da coragem, a dúvida da entrega. E o Ernesto, que começou carregando caixa, ia agora dirigir com o coração limpo e o tanque cheio de sentido. O canal já estava rodando com força. Milhares de inscritos, comentários de todo canto, até convite para entrevista em rádio pequena e participação num evento de caminhoneiros em Barretos. Mas nada daquilo me subiu para a cabeça. Porque no fundo, o que mais importava ainda era o silêncio da boleia e a conversa muda com a estrada. Naquela manhã, peguei um trecho que eu nunca tinha feito, um contrato novo, frete longo, cortando do interior de Goiás até o sul de Minas. E ali, no meio do caminho, recebi a ligação. Ernesto, tua mãe tá te esperando. Disse que precisa ver você antes do tempo dela acabar. Foi como se o caminhão inteiro tivesse freado dentro de mim. Virei o volante. Não importava o frete, não importava o horário. A única coisa que importava era ela. Cheguei na cidade com o céu laranja e o motor ronronando baixo. Parei o Scania na rua de terra, desci e fui correndo até a casa. Ela estava deitada, fraquinha, mas com os olhos vivos. Filho, tô aqui, mãe. Não saio mais. Sentei ao lado, peguei a mão dela e ali ficamos. Sem falar muito, porque tem momento que palavra atrapalha. Ela olhou para mim com o mesmo olhar de quando eu era menino. Eu sabia que você ia vencer. Não venci ainda, mãe. Só aprendi a caminhar. Ela sorriu e fechou os olhos. E naquele instante eu soube que ela estava em paz. No enterro, a cidade parou. Muita gente que eu nem lembrava apareceu. Caminhoneiros da região, vizinhos antigos, amigos de infância, e todo mundo dizia a mesma coisa. Sua mãe era orgulho. Ela contava de você para todo mundo. Na volta para a estrada, encostei o caminhão na beira da pista e chorei. Não era tristeza, era alívio, gratidão. Um tipo de dor que também conforta. Fiz uma promessa ali mesmo. Cada trecho que eu rodar, mãe, vai ter um pedacinho seu. Cada curva, cada parada, cada história que eu contar é para a senhora. Passaram-se semanas. Voltei à ativa com mais vontade ainda. O canal bateu 100.000 inscritos, recebi uma placa. Mas o que me emocionou mesmo foi uma mensagem escrita à mão, enviada num envelope simples. Ernesto, seu pai te viu, mesmo de longe, mesmo em silêncio. Ele sabia que você ia ser mais homem do que ele teve coragem de ser. Sem assinatura. Mas eu sabia de onde vinha. Era ele, meu pai, o homem que partiu sem se despedir. Talvez a vida tivesse feito ele calar. Talvez o arrependimento pesasse demais. Mas aquela carta foi a última peça do quebra-cabeça. Hoje, cada vez que giro a chave do Scania, eu sorrio. Não porque está tudo resolvido, mas porque agora eu sei quem eu sou. E sei de onde vim. Sou o cara que começou carregando carga suja, dormindo no chão da transportadora, comendo marmita fria e ouvindo que não tinha futuro. Sou o mesmo que rodou o Brasil inteiro para se encontrar, que perdoou, que escutou, que caiu e levantou mais vezes do que o asfalto consegue contar. E agora, quando alguém me pergunta: Ernesto,
Valeu a pena? Eu respondo: valeu, porque cada buraco da estrada me ensinou a ser inteiro. Essa história não tem fim, porque a estrada também não tem. Mas hoje eu sigo com o coração mais leve, o nome na porta, o passado reconciliado e a certeza de que o caminhoneiro caroçal nunca mais será invisível. Bora rodar, porque enquanto o motor bate, a vida continua, e cada quilômetro é só o começo. A verdade é que a estrada nunca foi só sobre chegar no destino. Ela sempre foi sobre o que a gente se torna no caminho. E quando a gente decide escutar mais do que falar, perdoar mais do que julgar e acreditar mesmo quando ninguém acredita, a vida responde com silêncio. Aquele silêncio bom, de paz, que só quem já rodou com o coração pesado conhece. Porque não importa se você está num caminhão velho, numa moto, a pé ou num Scania verde com o nome na porta, o que faz da sua jornada uma história digna de ser contada é a coragem de não parar. Se essa história te tocou, se você viu nela algo da sua vida, compartilha com alguém que precisa de esperança, que precisa lembrar que ainda dá tempo de mudar o rumo. Mete o dedo no like para fortalecer essa família de brutos e comenta aí de que pedaço do tapetão você está assistindo. E qual trecho da história mais bateu forte aí dentro do peito. A gente é mais que caminhoneiro, parceiro. A gente é contador de estrada, guardião de memória, construtor de futuro. E se quiser seguir ouvindo histórias que arrancam riso, lágrima e reflexão, se inscreve no canal Caminhoneiro Caroçal, engata o sininho e bora rodar junto com essa turma que não larga o volante nem quando o mundo para. Agora me responde aí, do fundo da tua alma. Qual foi o trecho da sua vida em que você finalmente se sentiu no comando do seu próprio caminhão?